Hoje continuaremos em Romanos, capítulo 1, dos versículos 8 a 15. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedir que o nosso Deus nos oriente na compreensão da sua palavra. Senhor, nós queremos pedir que teu bendito Espírito Santo aplique a tua palavra aos nossos corações. Nós sabemos que, sem a atuação dele em nós, seremos apenas ouvintes da palavra, mas nós queremos que ela seja implantada profundamente em nosso coração e produza fruto para a vida eterna. Oramos por transformação, renovação, iluminação, compreensão, conforto, enfim, Senhor, como o Senhor nos conhece, dá-nos de acordo com a nossa necessidade, e que a tua palavra seja instrumento nesta noite para a edificação do teu povo, trazendo assim glória ao teu nome. É o que nós te pedimos, orando também por outras igrejas, onde nesse momento tua palavra está sendo pregada, para que ela se propague por esse país tão querido e tão carente. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na mensagem anterior nós vimos por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Ele estava no final da sua terceira viagem missionária, depois de muitos anos pregando na bacia do Mediterrâneo, e ele tinha colocado os olhos na Espanha, que era um campo onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Então, ele planeja chegar até a Espanha, e no caminho para a Espanha está exatamente a Igreja de Roma, que ele não havia fundado, mas na qual havia muitos conhecidos. Paulo não era oficialmente conhecido da Igreja de Roma, embora tivesse amigos lá. E o plano de Paulo era terminar um projeto que ele havia começado àquela altura, que era ir até Jerusalém, levar uma oferta que ele tinha levantado para os cristãos pobres da Judéia. De lá, de Jerusalém, ele pegaria um navio para ir a Roma, onde pretendia passar algum tempo com os cristãos de Roma, e de lá ser enviado por eles para a Espanha, onde Paulo pretendia pregar o evangelho naquela região, só que ele, como eu disse, não era conhecido oficialmente da igreja. E além disso, corriam boatos a respeito do apóstolo Paulo em Roma, especialmente por conta da grande comunidade de judeus que havia na cidade. Os judeus, desde o início, perseguiram o apóstolo Paulo, e a fama de Paulo entre a comunidade judaica era de alguém que havia apostatado do judaísmo, abandonado a sua religião, traído a religião dos seus pais, negado Moisés, falava contra o templo, falava contra a lei de Deus, obrigava os judeus a não mais circuncidarem seus filhos. Dizia que Israel não era mais o povo de Deus. Havia muita fofoca, muita crítica, muita coisa acontecendo entre os judeus a respeito do apóstolo Paulo. E ele sabe que quando chegasse em Roma, haveria de enfrentar opositores devido à quantidade de judeus que havia em Roma, e ao fato de que a igreja de Roma também era composta de judeus. Então ele resolve escrever essa carta que nós conhecemos como a Carta aos Romanos, a caminho de Jerusalém, mas com os olhos voltados para Roma. Nela, ele explica o evangelho que prega,
responde a algumas das críticas que ele sabe que vai receber e aproveita para tratar de alguns assuntos pastorais que ele sabe que a Igreja de Roma precisava, como, por exemplo, o relacionamento entre judeus e gentios. Ele começou a carta falando a respeito de si mesmo e do evangelho que ele prega, conforme nós vimos na última mensagem. Ele falou que o evangelho que ele prega é o evangelho de Deus. Não foi ele que inventou essa mensagem. O evangelho é uma promessa antiga que Deus fez através dos profetas de Israel e que ele está cumprindo agora na pessoa de Jesus de Nazaré. E o evangelho é a respeito disso. É sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus feito homem entre nós. E esse evangelho deve ser pregado em todo o mundo. Por isso Paulo tem interesse em ir até Roma e de lá até a Espanha. Aqui na sequência do verso 8 até o verso 15, tudo isso que eu disse foi do verso 1 até o verso 7, Paulo fala do grande amor que ele tem pelos cristãos de Roma. Ele fala do desejo que tem de visitá-los e dos seus planos de estar com eles. Ao fazer isso, Paulo revela um coração amoroso, pastoral, preocupado e nos dá acesso ao espírito daquele que é e foi o maior missionário de todos os tempos do cristianismo. Hoje à noite eu queria ver com vocês esse amor que Paulo tinha por aquelas pessoas, que ficou demonstrado no fato de que Paulo orava constantemente por eles, no desejo que Paulo tinha de ter comunhão com eles, e também porque Paulo se sentia devedor a eles para pregar o evangelho. O meu alvo, ao fazer essa exposição, é tentar aprender com o apóstolo Paulo o que é ser crente, o que significa ser um crente piedoso, o que significa ser alguém de fato comprometido com o evangelho. Aqui, nessa passagem, o apóstolo Paulo abre a janela do seu coração, discute o seu interior, e nós podemos ver como é o coração de um homem temente a Deus, alguém completamente comprometido com o evangelho de Jesus. E, fazendo isso, a nossa expectativa é que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso próprio coração e, usando Paulo como exemplo, também nos oriente, nos corrija, nos conforte e nos encoraje a viver uma vida que sirva a Deus com tal intensidade como a do apóstolo Paulo. Vamos ver então, em primeiro lugar, como Paulo orava por aqueles irmãos, conforme está revelado nas orações que ele oferecia por eles. Está aí, do verso 8 ao verso 10. No verso 8 ele diz: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, because em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Primeiramente, antes de tudo, como coisa principal, como prioridade, Paulo diz: eu dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por vocês, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Mesmo que Paulo não tenha fundado a Igreja de Roma, e mesmo que outras pessoas fossem os líderes da Igreja de Roma, Paulo agradecia a Deus, porque a Igreja de Roma era uma igreja que crescia, uma igreja que tinha se espalhado, cuja fé havia se espalhado pelo mundo todo. Em parte porque todos os caminhos levavam a Roma. Muita gente ia a Roma, que era a capital do império, conhecia o evangelho através da Igreja de Roma e saía para outros lugares levando esse evangelho. A obra missionária da Igreja de Roma era conhecida. A fé daqueles irmãos já era propagada em todo o Império Romano. E Paulo todo dia agradecia dizendo: Senhor, muito obrigado pela igreja lá em Roma. Te dou graças porque aquela igreja está crescendo. Deus, não fui eu que plantei a igreja. Eu não sou o líder da igreja. Eu não estou recebendo glória nenhuma. Mas eu te agradeço, porque o meu interesse não é que eu seja glorificado, mas que o evangelho cresça. E aquela igreja está crescendo. Paulo se alegra todo dia diante de Deus por uma igreja que ele não plantou, por ovelhas que não eram suas, por um trabalho que ele não liderou, por frutos que ele não produziu. A gente, às vezes, mal consegue agradecer a Deus pelo que ele está fazendo na nossa própria vida. Quanto mais se alegrar quando outras igrejas, outros irmãos, outras pessoas estão avançando espiritualmente e levando o evangelho ao mundo inteiro.
O coração de Paulo, aqui, é o coração que nós deveríamos ter, um amor pelo reino de Deus e pela igreja. O reino de Deus é maior do que a igreja que você frequenta, é maior do que a sua denominação. Deus tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Há milhares e milhões de cristãos em todo lugar que creem no Senhor Jesus como você crê. E nós temos que nos alegrar com esse fato, com o progresso do Evangelho, ainda que não seja na nossa denominação, mas onde o verdadeiro Evangelho está sendo ensinado. Nós temos que nos ajoelhar diante de Deus e dizer: eu agradeço, primeiramente, antes de mais nada, porque o teu Evangelho, a tua igreja, estão crescendo no mundo. Por isso, desde o início, a igreja foi chamada pelos teólogos de católica e universal. Infelizmente, a Igreja de Roma mais tarde pegou o termo católica só para si, mas um dos atributos da igreja verdadeira é que ela é católica, isto é, universal. Ela é do tamanho do mundo, estende-se por toda parte, a fé é universal, alcança todas as raças, todos os povos, e não somente nós. Paulo dizia: primeiramente dou graças a meu Deus. E isso revela intimidade, esse intenso envolvimento pessoal com Deus. O relacionamento de Deus com Paulo não era com uma divindade distante. Ele pode se referir a Deus e dizer: é o meu Deus. Essa expressão pequena traz um mundo de significado. Revela uma relação pessoal, intensa, do apóstolo Paulo a ponto de dizer: é o meu Deus, com quem ele tem esse relacionamento constante, diário, profundo. Ele diz também, no verso 8, que essa ação de graças é mediante Jesus Cristo, porque é somente através de Jesus Cristo que nós podemos chamar Deus de nosso. Senão, ele não é o nosso Deus. Ele é o Deus criador do universo, o juiz universal de todos, que haverá de nos julgar pela sua santa lei. Mas mediante Jesus Cristo eu posso dizer: ele é o meu Deus, com quem eu tenho um relacionamento pessoal, constante, diário e profundo. Há uma ironia aqui. Paulo está agradecendo porque a fé da Igreja de Roma é proclamada em todo o mundo. Se Paulo fosse escrever uma carta aos romanos hoje, ele escreveria uma carta contra os romanos e não aos romanos. Infelizmente, ao longo da história, a Igreja de Roma, que no início é elogiada, se desviou dos caminhos de Deus, especialmente durante a Idade Média, e deu origem a uma religião que se propõe cristã, mas pouco preserva do cristianismo original, como Paulo defende nessa carta. Isso mostra como situações podem mudar. Mesmo uma igreja que recebeu uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, onde está contido o verdadeiro evangelho de Deus, com o tempo pode apostatar, desviar-se do santo caminho e da reta doutrina. Daí a necessidade de cuidado, de estarmos sempre alertas, porque o nosso coração é enganoso. Paulo amava aqueles irmãos, orava por eles, agradecia por eles, intercedia por eles. Verso 9. Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aqui já é demais. A gente agradecer a Deus pelas ovelhas de outro pastor já é um passo grande, mas interceder todo dia por elas, aí tem que ser crente mesmo. Deus, eu te agradeço pelas ovelhas do pastor fulano de tal, e quero pedir por cada uma delas que o Senhor abençoe, que elas prosperem, que cresçam, que sejam livradas do mal, ajudadas em suas necessidades. E Paulo nem conhecia esse pessoal, mas diariamente, incessantemente, ele fazia menção dos crentes de Roma em suas orações. O problema é que a gente muitas vezes nem ora, quanto mais orar desse jeito. Isso mostra o amor de Paulo por essas pessoas. E o que é o verdadeiro cristianismo? O que é um crente comprometido com o Evangelho? É alguém que vive intensamente o Evangelho, se alegra quando ele prospera, ora pelos outros, ora pelo progresso dos outros, agradece a Deus e fica feliz quando outros são exaltados. Aqui nós estamos olhando para o coração de um verdadeiro crente, alguém completamente comprometido com a palavra de Deus. Olhe o que ele diz a respeito dessa oração.
Primeiro, que ele fazia isso constantemente, incessantemente faço menção de vós nas minhas orações. Ele até invoca Deus como testemunha, porque poderia parecer algo que os romanos diriam: eu não acredito que você faz isso. Eu não acredito que você ora por nós. Você nem nos conhece. E Paulo diz: Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha. Só Deus conhecia a vida de oração dele. Então, ele chama Deus como testemunha porque parece incrível o que ele está dizendo. Na verdade, se você olhar as outras cartas de Paulo, ele orava todo dia pelos Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Em todas essas cartas ele diz: incessantemente lembro-me de vós. Era um homem de oração, que amava o povo de Deus, que tinha interesse pelo povo de Deus. Note como ele se refere a Deus: Deus a quem sirvo. A palavra sirvo aqui tem a ideia de serviço religioso, sacerdotal. Paulo está dizendo: esse Deus, que é o meu Deus, a quem eu sirvo como um sacerdote, a quem ministro todo dia, a quem me achego para servir, para oferecer louvores em meu coração e em minha vida, Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que oro por vocês. Ele diz que serve em espírito, talvez para contrastar com o judaísmo e suas exigências externas, o legalismo judaico, ou para contrastar com a religião dos romanos e dos gregos, cheia de rituais. Paulo está dizendo que o serviço que presta a Deus é no espírito, no interior, lá de dentro. Portanto, é sincero, não é fachada, não é algo simulado para as outras pessoas verem, mas parte do seu coração. Esse é o verdadeiro cristianismo, ele vem de dentro. Você serve a Deus no espírito. É claro que isso vai mudar a sua vida a partir do coração, mas é no coração, na alma, no espírito que está a sede das nossas afeições religiosas. E é ali que Deus se encontra conosco através de Jesus Cristo, e onde o Espírito Santo habita os atos religiosos externos, participar de um culto, levantar para cantar, trazer dízimos e ofertas, participar da confissão pública, são bons e necessários. Mas isso não faz de você um cristão se não for no Espírito, lá dentro. Era algo que Paulo queria há muito tempo. Lá no final da carta, no capítulo 15, verso 23, ele diz que de longa data vinha orando e pedindo que Deus lhe desse uma ocasião para ver aqueles irmãos. Note que ele diz ver-vos, não diz ir morar com vocês. O plano dele era passar um tempo com eles, conhecê-los, ter comunhão e de lá ir para a Espanha pregar o Evangelho. Ele queria uma oportunidade para estar com os irmãos e conhecê-los. Ao orar assim, ele diz que suplica que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião. Paulo sabia que Deus domina todas as circunstâncias, controla os fatos e a história. Por isso, mesmo tendo o desejo de ir a Roma, ele sabe que isso depende da vontade de Deus. Ao orar, ele diz: Deus, se for da tua vontade ou quando for da tua vontade, abre uma ocasião para que eu possa visitar aqueles irmãos. Estamos falando de um homem de fé que servia a Deus no Espírito, que tinha acesso à presença de Deus, comprometido com Ele, que o conhecia intimamente. Ainda assim, ele não se sente confiante a ponto de decretar: amanhã eu vou para Roma, eu declaro que vou estar aí. Não, esse homem humilde, quanto mais conhece a Deus, menos arrogante e atirado se torna. Esse pessoal atrevido, que dá ordem para Deus, é porque não conhece a Deus. Se conhecesse, faria como Paulo: Senhor, se for a tua vontade. Parece que naquele momento uma ocasião estava surgindo. Ele estava de partida no final da terceira viagem. Ia para Jerusalém e de lá pretendia seguir. Ele olha e pensa: agora vai dar certo, agora Deus vai abrir uma porta. Mal sabia ele que esses planos não se concretizariam como ele imaginava. Não faz mal planejar. Paulo fazia planos, mas não saiu como ele queria. Ele chegou em Jerusalém, é verdade, mas lá foi preso. E no final chegou a Roma, também é verdade, 2 anos depois, acorrentado como prisioneiro político.
E essa cidade que ele tanto amava, que tanto desejava ver, foi o palco da sua morte no ano 64, quando o imperador Nero mandou cortar a sua cabeça na Via Ápia. Os planos nem sempre são como a gente quer. Não custa planejá-los e dizer: Deus, se for a tua vontade. Era da vontade de Deus que Paulo fosse a Roma, mas não era exatamente como Paulo queria. Vemos então esse amor de Paulo por aqueles irmãos, a maioria desconhecida, de uma igreja que ele não fundou e com quem queria passar tempo e ter comunhão. Em terceiro lugar, Paulo se sentia devedor a eles. Versos 14 e 15. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo se sentia devedor por alguns motivos. Primeiro, porque foi salvo pela graça de Deus. Ele era um fariseu arrogante, um religioso prepotente, cego pelo legalismo, cheio de ódio contra Cristo e contra os seus seguidores. Um dia, a graça de Deus o alcançou sem mérito, sem favor, sem merecimento da parte dele, pura misericórdia de Deus. Deus aparece em Cristo Jesus no caminho de Damasco e o fariseu é transformado. Quando entendemos o amor de Deus por nós, sentimos que estamos em dívida com os outros. Se Deus me deu essa graça de perdoar meus pecados e me aceitar, eu me sinto devedor das outras pessoas, para que também experimentem essa graça e essa misericórdia. Alguém já disse que evangelizar é um mendigo dizendo a outro onde encontrou pão. Agora imagine um mendigo faminto que descobre um lugar onde há pão de graça, pão de primeira. Ele sai correndo e grita para os amigos: gente, olha ali, tem pão de graça. Ele se sente devedor, porque recebeu gratuitamente, misericordiosamente, aquilo de que precisava para viver. Se não contar para ninguém, será egoísta. Vai se sentir culpado se outros morrerem sem pão, enquanto ele tem e sabe onde encontrar. Por isso, Paulo diz: eu sou devedor, porque a graça do Evangelho o alcançou. Ele não pode ser outra coisa, não pode sentir outra coisa. Ele se sente devedor tanto a gregos como a bárbaros. Bárbaros era como os gregos chamavam quem não falava grego. Achavam-se superiores à elite intelectual do mundo. Quando ouviam estrangeiros falando, soava como bar. E daí veio a palavra bárbaro. Quem não falava grego, considerado rude, ignorante. Paulo usa a linguagem da época para dizer: sou devedor aos gregos e aos não gregos, aos sábios e aos ignorantes. Para ele não há diferença. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, no verso 15, ele diz que está pronto para anunciar o evangelho também aos que estão em Roma. O que podemos aprender aqui? Não cansamos de nos maravilhar com o poder do evangelho. Aquele Saulo de Tarso, fariseu arrogante, que achava que fazia favor a Deus matando e perseguindo cristãos, agora tem um coração amoroso, cheio de oração, desejo de estar com irmãos que nunca viu, sente-se devedor deles. Isso é obra do Evangelho. Vemos o que é de fato uma vida piedosa, espiritual, comprometida com o Evangelho. Era a vida de Paulo. Não é porque ele era apóstolo. Se Deus o tivesse chamado para ser apenas um fazedor de tendas, ele teria o mesmo coração. Serviria a Deus assim. Oraria pelos outros, se interessaria pelas pessoas, buscaria comunhão. Aprendemos a importância da comunhão. Quando insistimos com a igreja, venha aos cultos, participe de grupo de estudo bíblico, grupo de discipulado, procure irmãos para ter comunhão. Não é para encher banco nem ter mais número. É porque é bíblico. Você não pode ser crente saudável sem a comunhão dos santos, a obrigação de pregar o evangelho. Se você foi alcançado, por que não se sente devedor? Se você sabe o caminho para Deus, não se sente na obrigação de dizer isso a alguém? Talvez você diga: eu não tenho jeito, não sei explicar. Mas há ferramentas, métodos, folhetos, convites, links, mensagens. Pelo menos você pode dizer: eu não sei explicar tudo, mas sei onde você pode ouvir. Vem comigo, te levo à igreja. Lembremos que podemos fazer planos, mas a resposta final vem de Deus. Paulo não tinha a menor ideia de como iria chegar a Roma. Ele foi, mas não como imaginava.
E da prisão em Roma ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Se tivesse ficado solto, talvez estivéssemos privados dessas cartas. O nosso Deus é soberano, reina e conduz a história. Em terceiro lugar, Paulo se sentia devedor a eles. Versos 14 e 15. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo se sentia devedor por alguns motivos. Primeiro, porque foi salvo pela graça de Deus. Ele era um fariseu arrogante, um religioso prepotente, cego pelo legalismo, cheio de ódio contra Cristo e contra os seus seguidores. Um dia, a graça de Deus o alcançou sem mérito, sem favor, sem merecimento da parte dele. Pura misericórdia de Deus. Deus aparece em Cristo Jesus, no caminho de Damasco, e o fariseu é transformado. Quando entendemos o amor de Deus por nós, sentimos que estamos em dívida com os outros. Se Deus me deu essa graça de perdoar meus pecados e me aceitar, eu me sinto devedor das outras pessoas, para que também experimentem essa graça e essa misericórdia. Alguém já disse que evangelizar é um mendigo dizendo a outro onde encontrou pão. Agora, imagine um mendigo faminto que descobre um lugar onde há pão de graça, pão de primeira. Ele sai correndo e grita para os amigos: gente, olha ali, tem pão de graça. Ele se sente devedor, porque recebeu gratuitamente, misericordiosamente, aquilo de que precisava para viver. Se não contar para ninguém, será egoísta. Vai se sentir culpado se outros morrerem sem pão, enquanto ele tem e sabe onde encontrar. Por isso Paulo diz: eu sou devedor, porque a graça do Evangelho o alcançou. Ele não pode ser outra coisa, não pode sentir outra coisa. Ele se sente devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Bárbaros era como os gregos chamavam quem não falava grego. Achavam-se superiores, à elite intelectual do mundo. Quando ouviam estrangeiros falando, soava como bar, e daí veio a palavra bárbaro. Quem não falava grego, considerado rude, ignorante. Paulo usa a linguagem da época para dizer: sou devedor aos gregos e aos não gregos, aos sábios e aos ignorantes. Para ele, não há diferença. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, no verso 15, ele diz que está pronto para anunciar o Evangelho também aos que estão em Roma. O que podemos aprender aqui? Não cansamos de nos maravilhar com o poder do Evangelho. Aquele Saulo de Tarso, fariseu arrogante, que achava que fazia favor a Deus matando e perseguindo cristãos, agora tem um coração amoroso, cheio de oração, desejo de estar com irmãos que nunca viu, sente-se devedor deles. Isso é obra do Evangelho. Vemos o que é de fato uma vida piedosa, espiritual, comprometida com o Evangelho. Era a vida de Paulo. Não é porque ele era apóstolo. Se Deus o tivesse chamado para ser apenas um fazedor de tendas, ele teria o mesmo coração. Serviria a Deus assim, oraria pelos outros, se interessaria pelas pessoas, buscaria comunhão. Aprendemos a importância da comunhão. Quando insistimos com a igreja, venha aos cultos, participe de grupo de estudo bíblico, grupo de discipulado, procure irmãos para ter comunhão. Não é para encher banco nem ter mais número, é porque é bíblico. Você não pode ser crente saudável sem a comunhão dos santos. A obrigação de pregar o Evangelho. Se você foi alcançado, por que não se sente devedor? Se você sabe o caminho para Deus, não se sente na obrigação de dizer isso a alguém? Talvez você diga: eu não tenho jeito, não sei explicar. Mas há ferramentas, métodos, folhetos, convites, links, mensagens. Pelo menos você pode dizer: eu não sei explicar tudo, mas sei onde você pode ouvir. Vem comigo, te levo à igreja. Lembremos que podemos fazer planos, mas a resposta final vem de Deus. Paulo não tinha a menor ideia de como iria chegar a Roma. Ele foi, mas não como imaginava. E da prisão em Roma ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Se tivesse ficado solto, talvez estivéssemos privados dessas cartas. O nosso Deus é soberano, reina e conduz a história.
Que Deus nos ajude, irmãos, para que diariamente tenhamos um tempo para servir a esse Deus. Que Ele nos dê graça de buscar comunhão com os demais irmãos. Que nos dê graça de testemunhar do Cristo vivo, porque nós somos devedores a todos os homens desse Evangelho. Amém, ó Deus. Eu queria muito ser como o apóstolo Paulo. Eu queria ter esse coração de amor, de compaixão. Queria aprender mais a te servir no meu espírito. Queria entender mais a profundidade do Evangelho. Eu já sou crente há tanto tempo, mas sinto que nem comecei. E quando eu penso nos jovens que estão aqui, que têm tanta coisa pela frente, alguns desperdiçando oportunidades, gastando o dia fazendo coisas que não têm repercussão nenhuma para a eternidade. Há tanto a conhecer, tanta gente por quem orar, tantas oportunidades de testemunhar. Faz de mim um crente melhor. Oro também pelo povo que o Senhor colocou nessa igreja, que me deu a responsabilidade de pastorear, junto com meus irmãos presbíteros e pastores. Ajuda-nos a dar o exemplo de compromisso, de piedade, de devoção. Não permitas que nenhum desses que estão sob o nosso cuidado se perca. Que eles possam entender o Evangelho em sua plenitude e amar-te de verdade. Nós não podemos alcançar esta cidade sozinhos, mas se cada um deles lembrar que é devedor e onde estiver, disser onde há Evangelho, onde há perdão, veremos tua palavra se espalhando nesta cidade. Abençoa esta igreja e as demais igrejas aqui nessa região. Levanta pastores segundo o teu coração, presbíteros segundo o teu coração, diáconos segundo o teu coração, professores de escola dominical, líderes de grupos, líderes de senhoras, de jovens. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Dá-nos um verdadeiro avivamento espiritual, um despertamento, para que te sirvamos de todo o coração. Aplica essa palavra ao coração do teu povo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.